Creemos que la división de América en nacionalidades inciertas e ilusorias es completamente ficticia. Así que tratando de librarme de cualquier carga de provincialismo, por América Unida. Muito boa noite, pessoal, tudo bem? O meu nome é Pedro Carrano e este é o nosso primeiro episódio, pontapé inicial, do programa O Sul do Mundo. Um programa que vai se dedicar a debater o cenário latino-americano, a nossa história, nossa política, nossas lutas, nossa cultura, nossa literatura, enfim. E hoje, para iniciar, eu gostaria de começar com algumas questões para a gente conseguir entender o momento que a gente está atravessando, um difícil momento político que estamos atravessando no nosso continente. Como que a gente pode entender o que aconteceu no dia 10 de novembro de 2019, quando o governo do presidente boliviano Evo Morales foi derrubado num golpe de Estado profundamente violento, com a presença de setores conservadores, setores mais conservadores, com setores conservadores militares, enfim, porque isso aconteceu num país que estava crescendo cerca de 4,5% a 5% ao ano, né? No que a gente considerava um governo bastante exitoso. Por que estamos atravessando esse momento de governo Bolsonaro, de avanço do neofascismo no país, de uma crise da pandemia da Covid-19 sem qualquer controle, né? Porque se nós comparamos entre 2009 e 2010, tínhamos pelo menos 10 a 12 governos de esquerda e centro-esquerda, e se pegarmos aí em 2018, já não tínhamos de 4 a 6 governos de esquerda, né? Agora temos aí recentemente os governos do México e da Argentina, mas é fato que uma série de governos foram derrubados, seja por desgaste, seja por pressão dos Estados Unidos, seja por golpes de Estado que tiveram um componente jurídico, institucional e parlamentar. Então, como que a gente consegue entender o que está acontecendo no nosso continente, se a gente falava até pouco tempo de um ciclo da primavera progressista na América Latina, com a ascensão de vários governos de esquerda, e hoje a gente tem uma situação de bastante retrocesso, de bastante ofensiva dos governos conservadores, neoliberais, alinhados com o governo dos Estados Unidos. Como que a gente pode entender esse cenário bastante difícil? Eu gostaria no programa de hoje de fazer um pequeno resgate histórico que remonta às décadas de 90 e aos anos 2000, se vocês me permitem, para a gente poder, no próximo programa, chegar na atualidade da América Latina e pensar o nosso continente nesse momento de crise profunda da Covid-19. Muito bem. É meu primeiro programa, qualquer coisa vocês me perdoam aqui a falta de jeito, a gente vai encontrando um ritmo aí ao longo dessa nossa caminhada. Mas aqui, voltando à nossa América Latina, a nossa América maiúscula, né, a Nuestra América, que, como dizia o Che, vai do México ao Estreito de Magalhães, e somos um só povo, a gente, quando observa a América Latina nas décadas de 80 e 90, novamente percebe que o nosso continente está sujeito, dada a configuração das classes dominantes, voltadas muito mais para a política dos Estados Unidos do que para nossas próprias necessidades, elas sempre obedeceram a ciclos de implementação de políticas em nosso continente. Claro que com a particularidade de cada país, mas se a gente reparar, os períodos aí de resistência contra o colonialismo europeu e de libertação nacional se deram no mesmo período, no século XIX. Né? Depois a gente teve uma onda de desenvolvimento que chegou principalmente aí nos anos 30 a Brasil, Argentina e México, mas também podemos identificar tentativas de políticas de desenvolvimento nacionais também na América Central, por exemplo, né? Então, a gente viu logo depois também, num ciclo conservador, as ditaduras militares com o apoio dos Estados Unidos implementadas praticamente numa mesma curva histórica no nosso continente, nos anos 60 e nos anos 70, né? O período aí das ditaduras sangrentas, agressivas, muito ligadas aos Estados Unidos também no nosso continente. E na década de 80 e de 90, embora houvessem resistências muito interessantes acontecendo, movimentos muito importantes surgindo no rastro da teologia da libertação, caso do Partido dos Trabalhadores no Brasil,
da Frente Sandinista de Libertação Nacional na Nicarágua, que chegou ao poder em 1979, e da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, daquele pequeno país da América Central chamado El Salvador, foram experiências de organizações que entraram nos anos 80 com muita organização popular, muita resistência. Na Nicarágua, um governo, em El Salvador, um movimento também guerrilheiro que aspirava ao poder, e no Brasil, o Partido dos Trabalhadores surgindo aí na derrota e na queda da ditadura militar. Porém, se a gente observa, os anos 80 e 90 foram bastante difíceis no nosso continente, porque boa parte dos governos aderiu ao chamado Consenso de Washington, aquela lista de medidas preconizadas por Margaret Thatcher na Inglaterra, por Ronald Reagan nos Estados Unidos, e que, em linhas muito gerais, não vou discutir o neoliberalismo aqui, mas previam uma redução da capacidade de indução e desenvolvimento do Estado, a retirada de direitos trabalhistas, uma política dependente e muito mais atrelada aí à política dos Estados Unidos, além de políticas sociais extremamente limitadas e pontuais também, né? Além da perda da soberania nacional. Então, de maneira muito geral, foram questões presentes no neoliberalismo, que foi aplicado com muita força em nosso continente nesse período. Ora, como na luta de classes a gente sabe que ela é dinâmica, as políticas não são estanques, para a aplicação de uma política você logo tem a reação dos setores populares, organizados ou não, a gente reparou também já no final dos anos 90 uma série de, vamos chamar aqui, revoltas populares que eclodiram nas ruas de vários países, com também diferentes características de país para país, mas que tiveram como eixo central, como característica comum, a contraposição ao modelo neoliberal. O primeiro momento, vamos dizer assim, que a gente pode levantar em nosso continente, ou um dos primeiros momentos, foi o episódio do Caracaço, quando as massas populares daquele país vão às ruas contra os governos subordinados de então, contra o fato de a Venezuela, naquele momento, ser um país completamente dependente da exportação de petróleo, mas cuja renda petrolífera não beneficiava os trabalhadores e a maioria da população. Caracas, para quem conhece, sempre foi uma cidade muito dividida, né? Aquele centro opulento, né? Com shoppings, com tudo, e cercada por toda uma pobreza e pelos bairros, né? Ou as favelas como a gente conhece. Tem até música sobre isso, de Ali Primeira, grande cantor venezuelano, que retrata um pouco essa situação. O Caracas é uma expressão de revolta popular, de descontentamento. Milhares de pessoas são mortas na repressão do governo, e isso abre uma crise institucional em um país que até então era bastante atrelado às políticas oriundas aí dos Estados Unidos. Era um país bastante dependente. Alguns anos depois, em 1992, um setor, uma ala jovem e progressista das Forças Armadas, coordenadas, dirigidas aí por um jovem ex-paraquedista, Hugo Chávez, buscam fazer um levante armado, uma tomada de quartéis, um quartelaço popular e progressista, que consegue ser detido aí pelo governo e pelas forças do exército. Hugo Chávez é preso, mas por essas questões do acaso que acontecem nas revoluções, ele ainda consegue dar uma última mensagem na televisão para a população venezuelana, já preso, e ele lança a mensagem: por hora, por enquanto, o nosso levante não foi bem sucedido, mas vamos continuar aí na resistência. Ele fala algo nesse sentido e torna-se aí uma grande referência popular, mesmo preso. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino. Hugo Chávez é preso, fica, se não me engano, 1 ano na cadeia. Ao sair, ele já é uma grande liderança popular e ele vem a vencer as eleições de 98 com um programa nitidamente nacional, com a proposta de refazer a Constituição, de fundar uma nova república. No caldo daquelas mobilizações populares, Hugo Chávez não vem como uma liderança populista, como a mídia empresarial, corporativa quer fazer parecer. Hugo Chávez é resultado de um movimento de massas, de ruas,
e consegue absorver as demandas dessa população. Por isso, seu governo, quando ele vence, já implementa medidas nacionais, implementa medidas na educação, medidas sociais. Depois eu vou entrar um pouco mais nisso, mas é um governo que nitidamente, a partir dessa mobilização popular, busca, a partir da tomada do Estado, fomentar ainda mais essa mobilização. Não é à toa, desde então, o número de políticas sociais que aconteceram na Venezuela, principalmente nos momentos de alta do petróleo e nos momentos em que o país ainda não vivia um bloqueio econômico como ele vive hoje. Então isso a gente vai também ter um capítulo aqui no Sul do Mundo específico para a gente entender o que acontece com a Venezuela, para além desse discursinho aí da mídia e de jornalistas que nunca observaram, nunca estiveram lá e nunca estudaram a realidade venezuelana. Muito bem. Na onda dessas revoltas e insurreições populares, a gente também pode citar a data de 1º de janeiro de 1994 no México, quando, no dia da implementação do Tratado de Livre Comércio entre México, Estados Unidos e Canadá, o TLC-CAN, um levante de camponeses indígenas maias que vive no estado de Chiapas, o estado mais pobre mexicano, um estado ao sul do México, na divisa com a Guatemala. Esses indígenas tomam armados 5 cabeceiras municipais. A cabeceira municipal seria um município de referência, um dos principais municípios, em armas, declaram guerra contra o governo mexicano. Isso aqui é água, tá, gente? Declaram guerra contra o governo mexicano e dizem o já basta, num documento muito bonito que afirma: somos produto de 500 anos de luta, a luta não começa conosco, mas precisamos nos livrar de toda essa opressão das políticas aí que oprimem a população camponesa daquele país, remetendo, ao falar zapatistas, remetendo ao Zapata do começo do século XX, que também lutava, um lutador popular que queria a terra para quem nela trabalhasse. Então os zapatistas fazem em 1º de janeiro esse levante ganha opinião pública mundial e mexicana, impacta, porque teria sido uma das primeiras revoltas nitidamente, declaradamente contra o modelo neoliberal, que o porta-voz do movimento, chamado Subcomandante Marcos, uma figura folclórica, não à toa chama o neoliberalismo de a guerra total contra os povos, de extermínio aos povos, e o levante zapatista deixa uma marca muito interessante, e é uma guerrilha, mas com características novas. Em 12 dias, ao cessar fogo entre as tropas oficiais do exército mexicano e as tropas zapatistas, entra-se aí nos acordos de San Andrés, são os acordos de paz, mas nos quais os zapatistas também buscam garantias, e a partir de então a mobilização dos zapatistas passa a ser muito mais pela internet, iniciando aí, com força nessa época. Imagina a internet em 1994, estava nos seus inícios aí do acesso da população a ela, mas desde o início eles já se aproveitam, têm o seu site, lançam a sua mensagem para o mundo e recebem muito apoio da sociedade civil e da sociedade mexicana. Talvez os zapatistas, pelo que a gente lê da primeira declaração da Guerra da Selva Lacandona, talvez eles até pensassem que poderiam ser uma guerrilha comum, porque eles convocam: vamos até a cidade do México tomar o poder. Mas aos poucos eles percebem que precisam se adaptar aos novos tempos e eles passam a ser uma guerrilha muito mais preocupada na sua autodefesa das comunidades zapatistas indígenas e buscando essa mudança da correlação de forças a partir da sociedade organizada, dos movimentos populares, dos sindicatos, da sociedade mexicana. Então aqui eu citei 2 experiências: na Venezuela, a luta do Caracazo, que desagou no governo Chávez, e o conflito, a guerra declarada pelo exército zapatista, que vem de certa maneira aí a romper, digamos assim, uma ditadura silenciosa que acontecia no México, que era o fato do Partido Revolucionário Institucional, o PRI, que de revolucionário não tem nada. Depois no capítulo México vamos aprofundar, mas esse partido ele se mantinha já no poder há 70 anos. Nas eleições seguintes ao levante zapatista, vence o PAN, que é um partido liberal, mas já nota-se uma fissura aí na manutenção do poder. O PRI já não consegue se manter, e mais para frente aí a gente vai ver em 2018 a vitória de um candidato de esquerda, Andrés Manuel López Obrador, que embora tivesse muitos problemas com os zapatistas, mas
não é irrecusável que o levante zapatista somou em 94 para começar a mudar o sistema de poder no México, o que se dá apenas agora em 2018. Isso a gente vai buscar entender também. Uma ótima questão sobre os zapatistas, eles também se revoltaram justamente porque, vejam, um tratado de livre comércio. E no caso do tratado de livre comércio desigual entre México, Estados Unidos e Canadá, imagina, 3 países completamente diferentes e com vantagens econômicas para os Estados Unidos e para o Canadá, ainda havia um dispositivo, que era o artigo 27, nesse tratado no qual o sistema comunitário de ejidos, que é um sistema comunitário mexicano de produção no campo, ele seria alterado. Então os camponeses poderiam vender as suas propriedades. E isso era entendido pelos zapatistas até hoje que seria uma forma de reconfiguração do latifúndio, né? Aquele pequeno proprietário, ao poder vender a sua terra, claro que seria assediado por grandes corporações, por grandes empresas. Isso, essa aí é a propriedade comunitária mexicana, que é uma conquista anterior dos povos. Então, a gente vê esse quadro de revoltas populares. Agora eu vou falar um pouco mais rápido. Quando a gente também viu no Paraguai, em 99, o Março Paraguaio, uma revolta de rua, também contra a condição de vida naquele país. A gente viu, entre os anos de 2000 e 2005, uma crise de poder também no Equador. Uma crise na qual os governos até então praticavam políticas completamente dependentes, né, no campo, um baixo também produção industrial, baixo também preocupação em aproveitar-se da renda petroleira no Equador e no caso da Bolívia da renda do gás, e as condições de vida da população com o neoliberalismo só fizeram piorar. O Equador ainda passou a ser uma economia dolarizada. Isso foi um fato comum também entre as economias do continente, perdendo a capacidade de emissão de moeda e tornando-se ainda mais atreladas à economia estadunidense. Então, entre 2000 e 2005, houve a queda de pelo menos 3 presidentes no Equador. Inclusive, em 2000, há uma situação muito folclórica na qual a revolta do movimento indígena e camponês ascende ao poder, derruba o governo daquele período, passa-se uma noite em que de alguma maneira o poder estava nas mãos da população pobre, mas há toda uma repressão aí do exército, uma reorganização. Então no Equador a população conseguiu no ano de 2000 tomar o poder por um dia, por uma noite. E logo depois, em 2003, também em 2005, outros governos foram caindo na onda de revoltas populares, porque também os governos que vinham na sequência não conseguiam dar resposta contra o neoliberalismo. Na Argentina a gente viu situação semelhante. Lembrem da crise profunda de 2001, a população nas ruas, quebrando bancos, indo para a luta, o surgimento dos piqueteiros, os trabalhadores aí desempregados. Então pense em todas as lutas que aconteceram na Argentina, que até então era um país considerado até uma potência, né, até uma capital, até um país europeu da América Latina, mas que também, dado os governos Menem, dado o atrelamento aí, a paridade entre o peso e o dólar, o atrelamento a uma política dependente, também produziu muitas revoltas aí entre a sua população. E outro país que vale a pena citar é a própria Bolívia, que o movimento indígena, o Partido do Movimento ao Socialismo, de Evo Morales, os movimentos da Central Obreira Boliviana, eles fazem profundas lutas entre também 2003 e 2006. Houve o episódio também, e as lutas todas se davam por uma agenda de nacionalização dos recursos naturais, né, gente? Quer dizer, a Bolívia ela é uma grande produtora de gás, em alguma medida também de petróleo, não tem acesso ao mar, o que é uma limitação também do país. Então o gás é a sua principal reserva natural, que era vendido aí com o país ficando mesmo apenas com 18% da renda desse gás. E os movimentos indígenas, camponeses, queriam pelo menos 50% aí dessa renda ficando com o Estado. Lança-se várias lutas, né? No ano de 2000, a Guerra da Água, pelo controle contra a privatização da água em Cochabamba, uma cidade importante boliviana. E logo depois, em 2003, a Guerra do Gás, pela nacionalização do gás, que leva à morte, durante o governo de Sánchez de Losada, responsável pela morte de 67 trabalhadores. Com isso, a revolta é de tal proporção, né, essas revoltas
onde o movimento indígena boliviano tem capacidade e operário boliviano tem capacidade de fechar estradas, cercar cidades, cercar uma cidade como La Paz, que é um caldeirão com poucas saídas. Então tudo isso causa uma grave crise, e o presidente Sánchez Losada, o Goni, que era um cara que inclusive, ao que parece, falava espanhol com sotaque gringo, era um cara mais ligado aos Estados Unidos do que à Bolívia, ele pega um avião justamente para lá, foge do seu país, abre-se uma crise, assume o vice-presidente Carlos Mesa, um comunicador, mas que não dá conta desses problemas da população, os problemas de acesso à água, os problemas da renda do gás, da renda petrolífera, né, a presença das transnacionais do petróleo, a Repsol, a própria Petrobras também tinha uma política muito ruim antes do governo Lula na Bolívia. Então tudo isso faz com que continuem muito fortes esses movimentos de rua. Em 2005 eu tive a oportunidade de estar lá, inclusive na semana em que caiu o Carlos Mesa, depois de 10 dias de luta e de bloqueios de estradas em vários departamentos e estados bolivianos. E nisso é que surge a figura de Evo Morales, indígena, liderança produtora, líder cocaleiro, né? Produtora de coca, que é um cultivo tradicional no país, um cultivo originário, né? Desde antes da colonização. Então, Evo Morales surge, assim como Chávez surgiu na onda de lutas da população venezuelana, Evo surge como liderança legítima nessa onda de lutas entre 2003 e 2006 na Bolívia. Quer dizer, é diferente do que a mídia coloca muitas vezes, o líder populista, que veio não sei da onde, que as pessoas idolatram. Não se trata disso, são lideranças legítimas surgidas num processo de luta de classes. E isso a gente precisa sempre ressaltar, né? Então o que a gente tem? Um continente em ebulição, uma aplicação das políticas neoliberais que pioraram a condição de vida do povo, e aí depois disso a ascensão do que a gente chamou dos governos progressistas, para dizer o mínimo, mas nos quais a gente viu uma diferença aí de aplicação de políticas, né? Se por um lado no Uruguai, na Argentina, no próprio Brasil de Lula e depois Dilma, no Chile foram governos de esquerda e centro-esquerda, mas de maior composição, né? Com as elites locais, de maior limite nas suas políticas. A gente viu aí na Bolívia, no Equador e na Venezuela os chamados governos bolivarianos. Então entre 98, né, o governo da Venezuela permanece, né, o governo de Rafael Correa e de Evo Morales no Equador e na Bolívia caíram, não permanecem mais, mas a gente via na época o que a gente chamava dos governos bolivarianos, que se caracterizavam por convocatórias de participação à população do processo, de um maior poder popular, de políticas sociais mais robustas e com capacidade de envolvimento da população. Bom, muito bem, né? Mas a pergunta que fica, e hoje acho que inclusive é com que eu vou encerrar o programa de hoje, é a gente pensar se todos esses governos que se contrapuseram ao neoliberalismo, que trouxeram melhores condições de vida para a população, por que eles não se mantiveram? Qual foi o limite deles? Eu acho que hoje a gente está num momento histórico muito privilegiado para pensar a situação em nossa América Latina. Essa pensadora chilena chamada Martha Harnecker, falecida há pouco tempo, recentemente, uma grande pensadora latino-americana, contribuiu muito com a esquerda e com os movimentos populares. Ela faz um balanço muito interessante nesse último livro dela, que é um compilado chamado O Mundo a Construir. Ela analisa que há um traço comum desses governos, do Brasil, que depois eu posso entrar melhor, do Uruguai, da Argentina, da Bolívia, do Equador, da Venezuela, na América Central também, em El Salvador, na Nicarágua. Ou seja, foram governos que tiveram maior política social, que tiveram maior articulação não só com os Estados Unidos, mas uma política externa independente, uma maior articulação sul-sul, que de alguma maneira também permitiram o desenvolvimento de burguesias internas, locais. Vamos citar um setor, por exemplo, de mineração, com todas as contradições e problemas que a mineração traz. Foram setores que tiveram crescimento nesse período também, ou seja, que sempre foi um crescimento no marco latino-americano contraditório também. Então pensemos que
foram governos bastante diferentes daquilo que a gente teve nos anos 90 e 80. Mas foram governos que enfrentaram o quê? Primeiro, a reação dos Estados Unidos, que num período de crise, desde 2008, buscou recompor e não aceitar essa independência do nosso continente. O nosso continente não pode ser independente para os Estados Unidos. Ele sempre foi considerado, na geopolítica americana, estadunidense, o quintal, chamado quintal dos Estados Unidos. Então nisso há uma ofensiva, que daí a gente passa a ver uma série de golpes e ações contra esses governos na América Latina. Uma outra questão importante, entrevistado recentemente, o vice-presidente boliviano, que foi deposto ano passado, o Álvaro Garcia Linera, grande intelectual, ele recebe a mesma pergunta que eu estou fazendo. O que permitiu que esses governos populares caíssem? E ele usa uma imagem interessante de quando a gente atira uma pedra num vidro. O que faz uma pedra quebrar o vidro? São dois fatores. O fator externo, da força da pedra sobre o vidro, né, do componente da pedra, da velocidade da pedra. Esse fator externo a gente pode comparar à ação externa do governo dos Estados Unidos influenciando os setores golpistas de nossos países, né? E junta-se a isso o próprio componente do vidro. Bom, se determinado material é mais forte ou mais propenso a se romper, é isso que faz com que a pedra consiga rompê-lo. Vamos pensar nesse nosso material desses governos progressistas. Qual que foi o grande limite? Hoje a gente tem claro, tem nítido. O limite foi justamente não conseguir, em muitos casos, um envolvimento de massas, uma organização popular que desse conta, que apoiasse esse processo de maneira ativa e organizada. O que eu quero dizer? Se a gente pega o exemplo brasileiro, é muito interessante. Os governos Lula e Dilma, economicamente, forneceram políticas sociais robustas para a população, economicamente. E é claro que não romperam com o marco do grande capital. Mas o que foi o limite? Muitas vezes não foi nem o montante dessas políticas, mas foi o fato de que essas políticas não eram aplicadas envolvendo a população a participar delas, a sentir parte delas, a entender que há uma direita conservadora que em algum momento buscaria o golpe para tirar essas políticas do orçamento. Então, não colocou o povo no orçamento desses países, mas sem convocá-los a defender esse orçamento. Não à toa, gente, e aqui vou até render homenagem, ó, tá ali os olhos dele e tá aqui a bandeirinha. Não à toa, hoje, a gente olha para o nosso continente, claro que temos que ver a experiência agora do México, do governo de Obrador e de Fernandes na Argentina, mas a experiência popular que sobrevive em nosso continente, mesmo com todos os ataques, mesmo com um bloqueio econômico completo por parte dos Estados Unidos, é a Venezuela. Mesmo que nesse período de pandemia da Covid tenha tentativa de invasão da costa Venezuela financiada por Trump e um grupo de mercenários, e isso foi desmobilizado por uma organização de pescadores venezuelanos, notem que exemplo fantástico. É um sinal que a população venezuelana, com toda dificuldade, se identifica com esse processo. É isso que a mídia em nenhum momento vai perguntar. De tudo que ela fala, que é uma ditadura na Venezuela, que não sei o quê, por que em nenhum momento a mídia não questiona? Por que Maduro não cai se a coisa é tão ruim como eles colocam? Resposta: porque existe justamente aquilo que eles não querem, organização popular. E essa organização popular que também havia na Bolívia. Evo Morales é um governo que vem dos movimentos populares. Mas reparem, aqui entra o segundo elemento. Chávez e depois Maduro não só se preocuparam em organizar e manter a população organizada, mas também trouxeram essa formação progressista, né? Ela até veio aqui, Lourinha até veio aqui na parte da Venezuela. Essa formação progressista no seio das Forças Armadas. Forças Armadas na Venezuela são progressistas, são populares, se identificam com o povo, não querem invasão dos Estados Unidos. Então, esse elemento é fundamental, de esse componente que impediu com que o golpe acontecesse na Venezuela. E por outro lado, infelizmente, se a gente faz uma lista, vejam como o imperialismo mesmo e a direita
continental e as oligarquias, como a gente chama, mesmo nos momentos mais difíceis e no auge da primavera de governos da esquerda, os Estados Unidos nunca deixou de fomentar golpes institucionais indiretos, que podiam até passar pelo parlamento e por setores internos dos países. Mas reparem, vamos trazer uma linha do tempo aqui, olha que interessante. Em nenhum momento a direita continental, mesmo na situação mais difícil e na melhor situação econômica dos governos de esquerda, ela não deixou de atacar, de fazer denúncias políticas e de estar articulada com os Estados Unidos. Reparem, 2002, tentativa de golpe dos empresários do petróleo, do Carmona, na Venezuela. Chávez é preso e volta 2 dias depois nos braços do povo. 2005, crise do mensalão no Brasil, tentativa de num governo inicial de Luiz Inácio Lula da Silva, a Rede Globo, setores reacionários que agora ganharam força, já estava o embrião ali, né? Naquele momento a Federação Empresarial disse, não, vamos trabalhar porque o governo do PT interessa aos setores da burguesia brasileira. 2008, tentativa de golpe na Bolívia, dos setores ali da chamada Meia Luna, né, os estados de Santa Cruz de la Sierra, principalmente, Pando e essa região mais conservadora do país. Eleições municipais na Nicarágua em 2008, com grande pressão sobre o governo sandinista e acusações de golpe nas eleições municipais. 2009, o golpe de Honduras contra um governo de Manuel Zelaya, um governo que se aliou ao governo da Venezuela, em nome do recebimento de petróleo, passou a aplicar questões básicas, medidas democráticas, salário mínimo, uma aposentadoria, mínimas políticas que aquele país, Honduras, não conhecia e que, por isso mesmo, foi derrubado com participação direta de Hillary Clinton, secretária então de Estado dos Estados Unidos. 2010, tentativa de golpe também, chefiada pelas polícias locais contra o governo progressista da Aliança País de Rafael Correia. 2011, então a gente tem ao menos 12 presidentes latino-americanos de esquerda, né? Não registro em 2011 algum atentado nesse nível. 2012, que sério, o governo Lugo, deixa eu só abrir a porta aqui pro gato. 2012, golpe no Paraguai contra o governo Lugo, empossado em 2009, ao lado dos setores liberais, mas que o abandonam, contra o Partido Colorado, que estava na política desde a década de 60, desde a ditadura. Lugo aplicou também políticas básicas, gente. Saúde pública, a TV estatal, que não tinha no país uma TV pública. Tentou barrar alguma entrada de transgênicos, de transnacionais no país. O mínimo que ele fez no marco democrático, soberano, serviu para ele sofrer um golpe institucional que passou constitucionalmente pelo parlamento paraguaio, mas que se apoiou em denúncias pessoais, em coisas, em fake news da época, né? Nem se falava fake news. Enfim, 2012 o golpe contra Lugo. 2013, morte de Chávez, onde se começa a se acentuar a crise venezuelana. A oposição venezuelana após a morte de Chávez vem para cima mesmo. O governo Maduro já começa sob grande pressão internacional e nacional. E no Brasil, junho de 2013, que expressou uma disputa nas ruas entre jovens progressistas, mas também os setores conservadores vendo uma chance de desgaste do governo Dilma. Toda espionagem também que a Petrobras passou, vejam, é tudo mais ou menos dessa época. 2015, acelerando aqui, Obama decreta a Venezuela como inimigo dos Estados Unidos na lista do eixo do mal, com Coreia do Norte, com Cuba, com outros países. Então os Estados Unidos declaradamente coloca a Venezuela como um país inimigo. E tá aqui, né? Vamos sempre defendê-la. Brasil, 2016, o golpe contra Dilma Rousseff. Um golpe que enfrentou pouca resistência nas ruas, por mais da militância organizada. Houve um começo de segundo mandato Dilma complicado no sentido da aplicação de um ajuste fiscal, e a direita, os setores conservadores, o judiciário, a oposição, os setores formados aí pela Operação Lava Jato, também extremamente conservadores, viram a chance do golpe contra Dilma Rousseff, um governo que no seu primeiro ano buscou uma nova matriz industrial, buscou medidas bastante progressistas.
muitas delas silenciosas. 2017, o ano das guarimbas venezuelanas. A oposição parte para o fascismo, para o enfrentamento de rua, para queima de pessoas nas ruas, faz barricadas, vai para cima mesmo na tentativa de derrubada do governo Maduro. 2018, a mesma coisa se repete na Nicarágua, também na mesma forma de violência, na mesma forma de ataque contra o governo complicadíssimo de esqueci o nome do cabrão. De Daniel Ortega, o revolucionário da década de 80. O governo dele já tem vários problemas, mas ainda assim é um governo que os Estados Unidos não respeitam e que buscou derrubar. 2018. E, por último aqui, chegamos a 2019, o anúncio do bloqueio completo de Trump contra a Venezuela. Veja, isso é muito sério. A PDVSA, a principal empresa petrolífera da Venezuela, teve que mudar de conta, porque o Citibank a bloqueou, teve que usar a parceria com a China, com a Rússia. Eu tive ano passado nos morros de Caracas, conversando com os governos comunais ali, com as comunas venezuelanas, com parlamentares dessas comunas, que são governos locais organizados pela população, experiência incrível. E um dos parlamentares do setor mais de produção disse, olha, a gente precisava de uma bomba de água, porque moramos no morro, né, lá em cima. Essa bomba só tinha para vender na Alemanha e a gente estava bloqueado. Então tivemos que improvisar. Então veja, um bloqueio econômico seríssimo, empresas venezuelanas roubadas aí pelo governo colombiano, pelo governo dos Estados Unidos, como a empresa Tigo. Ou seja, um bloqueio econômico que se aprofunda. E ainda no passado, como eu falei aqui no começo do vídeo, 10 de novembro de 2019, um golpe contra o governo de Evo Morales na Bolívia. Que quadro que eu estou desenhando? E vou concluindo aqui, gente, para no próximo episódio, no próximo encontro nosso, a gente ir para a atualidade da América Latina, inclusive em tempos de pandemia da Covid. Década de 80 e 90, forte aplicação do neoliberalismo como uma política conjunta para o nosso continente. Isso piora as condições de vida de nosso povo, que se revolta de alguma forma. Os indígenas de Chiapas, a população dos bairros de Caracas, população indígena no Equador e na Bolívia, cada diversidade, o movimento Sem Terra no Brasil contra as políticas neoliberais de Fernando Henrique Cardoso. Notem, inclusive, que Fernando Henrique foi dos poucos presidentes neoliberais que não foi tirado do país na base do chute na bunda, ele teve muita sorte. Mas então expressões antineoliberais aparecendo, e isso leva à eleição de governos progressistas, como nos ajuda a entender a nossa amiga Marta. Nesse sentido, esses governos aplicam políticas sociais importantes, vejam o Brasil, vejam a Argentina, vejam o Uruguai, mas não conseguem, dado o desgaste no poder, dado a ação da direita local, dada a ação do governo dos Estados Unidos e dado o não envolvimento da população na defesa desses estados populares, esses governos sofreram golpes, desgaste ou caíram. É nesse momento que a gente está. A queda do governo da Bolívia é muito sintomática, porque era uma experiência muito exitosa economicamente. O governo Evo Morales crescia, havia espaço para o desenvolvimento do capitalismo, era considerado que já havia inclusive pactuado com as elites de Santa Cruz de la Sierra. Mas que nada, gente, em nosso continente não há estabilidade possível política. Não há independência possível se não for na base da luta. Porque os Estados Unidos, as grandes empresas, as elites e oligarquias locais racistas não aceitam o nosso desenvolvimento autônomo de nossos países. Então, por isso, eu já vou encerrando aqui, mais 30 segundos, por isso nós não conseguimos sustentar esses governos progressistas e um novo ciclo de governos, vou falar disso depois, faz com que a gente repense a estratégia da esquerda no continente. Se você gostou desse primeiro programa, o meu nome é Pedro Carrano, inscreva-se no nosso canal, divulgue ele. Vamos ter também o programa Letras e Lutas, para também falar um pouco de literatura, que é um assunto do nosso interesse. Mas por enquanto acho que a gente conseguiu dar um panorama geral dos desafios do nosso continente, desde os anos 90, chegando ao ano de 2019. No próximo encontro a gente vai falar da América hoje,
do impacto da pandemia em nossos países, na economia e nas revoltas também que estão acontecendo. Muito boa noite e até a próxima. Obrigado. Por América Unida.